amiguinhos, hoje nós trouxemos um assunto bastante dinâmico. Assunto este que anima a gente de estudar, de pesquisar. Por quê? Nós vamos falar hoje da vida aquática, tanto marinha quanto de água doce. Vamos falar sobre a composição dos biomas que são distribuídos, por exemplo, da água salgada, dos estuários, dos litorais, dos recifes de corais, dos pântanos costeiros, dos mangues, das lagunas e os oceanos. Só para nós termos uma ideia, a ciência ela diz que nos mares e nos oceanos existe aproximadamente 250 mil espécies de seres biologicamente constituídos de vegetais ou de animais e que ainda tem um campo de exploração muito grande dentro da ciência, porque até se diz que o homem conhece mais a Lua do que a profundidade dos oceanos. Sendo verdade ou não, mas o que vale é aceitar que realmente esse campo da vida aquática ela ainda tem muito por desbravar, mesmo com toda a tecnologia que o homem possui, mesmo que toda a ciência está disponível, mas ainda há necessidade de muitas pesquisas, há necessidade de muitos estudos, e esse é o campo que está ainda por explorar. Ecossistemas de vida em água doce. No caso, os ecossistemas de água doce, eles prestam um importante serviços ecológicos, no caso econômicos. E o interessante nessa questão é que esse sistema de água doce, ele corresponde menos de 1% da superfície terrestre. O que quer dizer isso? Que os rios, riachos, lagos, lagoas, eles em superfície vão cobrir menos de 1% da superfície da Terra. Uma das interpretações muito simples para você entender quando que é um ecossistema de água doce ou de água salgada ou salobre, ele está na seguinte condição. As zonas ou ecossistemas de água doce, eles ocorrem onde a água tem uma concentração, no caso de sal dissolvido, menor do que 1%. E nessa condição vai ser considerado o sistema de água doce. Exemplo são no caso, aqui nós vamos ter que entender o seguinte: o sistema lênticos, sistema lóticos, né? O que quer dizer sistema lênticos? Sistema lênticos são sistemas como, por exemplo, lagos, lagoas, aonde a água é parada. Então, sistema lêntico é entendendo que a água é parada. Enquanto que o sistema lótico, aí sim, envolve riachos, rios, e ele entende lótico, água corrente. Então, relacionar água corrente é lótico, água lêntico, água parada. É só você assimilar lêntico de lento, que é água parada. Lótico, água corrente. Embora esse sistema de água doce cubra menos de 1%, eles são muito ricos em biodiversidade, porque nós entendemos que essa distribuição dos lagos, das lagoas, dos rios, dos riachos, elas estão por todas as regiões do universo, e com isso a parte costeira tem uma influência, a vegetação tem influência na biodiversidade, o clima, que é uma subdivisões de ecologia, enquanto que oceanos
E o mar, a gente entende que é uma proporção muito maior em um grupo só, em um conjunto. Enquanto que lagos, lagoas, eles estão distribuídos, por exemplo, uma lagoa lá da Amazonas vai ter uma diferença muito grande de uma lagoa em Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa do clima, por causa da vegetação. Aí a biodiversidade vai ser diferenciada por isso. Os ecossistemas de vida marinha e de água doce, eles têm diversos tipos de organismos. E um desses seriam os plâncton. Estes plâncton, eles nadam de maneira fraca ou simplesmente flutuam. O plâncton é constituído principalmente por fitoplâncton. Em um termo mais simples, fitoplâncton é o plâncton vegetal. Enquanto que os zooplâncton são considerados os plâncton animal. E também um segundo grupo de organismo, ele consiste dos néctons. E estes, uma das classificações e no entendimento, são os que nadam com maior vigor, têm habilidade muito grande na questão do nado. E que são considerados, por exemplo, os néctons, os peixes, as tartarugas, são hábeis no nado, baleias, golfinhos, assim por diante. E um terceiro grupo são considerados os bentons. E o que seriam os bentons? Os bentons são organismos que habitam, no caso, o fundo dos oceanos, dos mares e assim por diante. No caso, os exemplos são, por exemplo, as cracas, ostras. Estes organismos, eles se ancoram em um lugar ou algum organismo que cavam galerias, no caso na areia ou na lama. No caso, esses exemplos, nós podemos considerar as lagostas, os caranguejos. Estes, no caso, eles caminham no fundo, no caso do mar. E um quarto grupo é constituído por decompositores. E quais são esses decompositores? Os principais nós poderíamos considerar o seguinte: algumas bactérias, né? Elas transformam os componentes orgânicos, no caso dos corpos mortos, em dejetos de organismos aquáticos, em compostos nutrientes simples para a utilização dos produtores. Nos sistemas aquáticos, um dos fatores bastante determinante seria a profundidade. Por quê? Porque a profundidade ela vai ter uma influência direta na fotossíntese, porque quanto mais profundo o ambiente aquático, menor incidência de luz lá no fundo. E com isso vai atingir alguns organismos fotossintetizantes e que vai ter influência na produção de PPL, meu amiguinho. Então, amiguinho, PPL ele significa o seguinte: produtividade primária líquida. É a produtividade de alimentação que entra na cadeia alimentar de um ser para outro e assim por diante. O ecossistema ele se subdivide em várias áreas, por exemplo, nas zonas costeiras, no mar aberto, nos oceanos mais profundos. Ele vai ter o diferencial de acordo com a profundidade, de acordo com a luminosidade, de acordo com as influências, por exemplo, da parte do costeiro, ele tem influência da vegetação e assim por diante. Só para nós entender, a zona costeira ela conta com menos de 10% da área oceânica mundial. Mas veja o seguinte: essa mesma zona costeira que tem 10% na proporção total, ela abriga 90% de todas as espécies marinhas. Por quê? O fato é que ela recebe maior luminosidade, o fato é que
tem um diferencial no clima, e o fato é também a influência da vegetação terrestre, das florestas costeiras, aonde vai alimentar esses micro-organismos. Então, por isso, dessa riquíssima biodiversidade que a zona costeira ela apresenta. A parte ou a zona eufótica, no caso, é a zona superior e que é fortemente iluminada. E nesse local vivem os flutuantes e fitoplânctons. Estes seres, no caso, eles realizam a fotossíntese. E nessa zona eufótica, os níveis de nutrientes são baixos, mas os níveis de oxigênios dissolvidos são altos. Enquanto que a zona batial é a segunda zona, ou a zona intermediária, ela é fracamente iluminada. Nela não há produtores que realizem fotossíntese, e por uma razão muito simples, pela falta de luz, né? Nessa localização vivem vários tipos de zooplânctons e de alguns peixes menores, no caso. A zona mais baixa, ou no caso é chamada de abissal. Essa zona ou essa região é bastante escura, muito fria e tem menos oxigênio dissolvido. Porém, nesse local há nutrientes capazes de sustentar 98% das 250 mil espécies que são identificadas que vivem no oceano. E os efeitos das atividades humanas nos sistemas marinhos. Bom, esse é um dado bastante interessante, que diz o seguinte, que a maior concentração da humanidade está na proximidade das áreas costeiras. Por quê? Porque são consideradas as áreas mais agradáveis e que têm um valor econômico maior, e também ecologicamente ele é mais valioso. Então, alguns dados de alguns institutos americanos diz o seguinte, que hoje 45% da população mundial ela vive nas proximidades das praias, nas proximidades dos oceanos, dos mares, não é? E outro dado diz, da mesma pesquisa americana, que mais da metade da população dos Estados Unidos vivem ao longo ou perto da costa. E um outro dado interessante da mesma pesquisa diz que cerca de 13 das 19 megacidades do mundo, com mais de 10 milhões de pessoas, né, estão localizadas nas zonas costeiras. E também existe uma estimativa que, por volta de 2030, diz que 6,3 bilhões de pessoas estarão vivendo nas áreas costeiras ou nas proximidades.